As questões ecológicas no Brasil têm uma. Isso, bom, a relação do homem com o meio é um problema essencial do ser humano e todas as sociedades, de alguma forma, buscam disciplinar essa relação, porque na medida que as plantações crescem, os mananciais de água são atingidos, então as plantações não podem crescer tanto ou não podem crescer numa determinada direção para os mananciais não secarem. Essas são questões essenciais desde o momento em que os seres humanos passaram a existir de forma ordenada. É claro que as sociedades buscam sempre ordenar isso, refletir sobre isso e estabelecer algum tipo de regra para que as necessidades humanas não sejam inviabilizadas pela inviabilização do meio. O caso do Brasil, no entanto, tem determinadas características que são próprias. Filipe III de Espanha, na época que a Espanha dominava Portugal e, consequentemente, o Brasil, isso no princípio do século XVII, ele ficou muito preocupado com a rapidez com que as florestas de pau-brasil estavam sendo exterminadas no litoral. Vocês sabem que o pau-brasil era um produto de exportação e se abatia, se derrubavam essas árvores desde o princípio da colonização. Naquela época, então, as florestas já estavam chegando ao nível crítico, né? E ele estabeleceu um alvará-lei onde dizia que era proibido cortar pau-brasil no Brasil sem a sua autorização. Ele queria saber se as florestas existiam, se as florestas tinham pau-brasil suficiente, então ele queria estabelecer esse controle sobre, nós diríamos hoje, a população de árvores de pau-brasil no litoral. E ele baixou um alvará-lei onde ele proibia que qualquer árvore fosse abatida sem a sua expressa autorização. E se alguém abatesse uma árvore de pau-brasil, derrubasse uma árvore de pau-brasil, sem a sua assinatura, essa pessoa seria condenada à morte. Essa legislação, nós diríamos, agressiva do ponto de vista ecológico, ela é interessante porque ela mostrava que ele não via outra forma de fazer os brasileiros controlarem um pouco a sua invasão descontrolada sobre o meio, senão com a pena de morte. Mas é curioso que ninguém tenha sido condenado à morte por causa disso no Brasil, e certamente muitos brasileiros que viviam no Brasil consideravam que ser condenado à morte por derrubar uma árvore num país que tem tantas árvores era um absurdo, não fazia sentido. Essa história é interessante porque mostra bem a relação que o brasileiro tem com o meio. As riquezas naturais do Brasil são de tal monta, o número de árvores é tamanho, os minerais, a água, tudo é tão abundante, que do ponto de vista cultural o brasileiro sempre acreditou, e me parece que ainda acredita, que esses recursos eles são inesgotáveis. Não vou entrar no mérito se são ou não, mas esse aspecto da questão mostra bem a atitude que o brasileiro tem diante do seu meio. A cultura da abundância, que é uma característica do pensamento social brasileiro, a ideia de que nós temos muito e que esse muito sobra, é algo que deve ser considerado quando se estabelecem políticas ambientais no Brasil. Porque por mais que se insista em perspectivas, em determinados conceitos, como de sustentabilidade, ou de respeito ao meio, ou de preocupação com os efeitos da atuação do ser humano no meio, existe uma sólida tradição de que o Brasil ele é inesgotável. Como eu disse aqui, não vou nem discutir se o Brasil é inesgotável ou não, mas o mais importante, até me parece, nesse sentido, é que a atitude correta do brasileiro diante do seu meio, que deve ser uma atitude de prudência ou uma atitude de temperança, como se diz, ela não consegue ser alcançada a partir de elementos impositivos que desconsideram esses valores culturais. Negativos, segundo alguns, naturais e característicos da história do Brasil, segundo outros. Mas, ao meu ver, ela só pode ser alcançada através de uma revolução moral
que transforme não só a relação do Brasil com o meio, mas também a relação do Brasil com o próprio Brasil e com o próximo. Não haverá respeito ao meio ambiente enquanto não houver no Brasil respeito a algum tipo de política de consideração pelo próximo. Nesse sentido, só a partir daí, a meu ver, os brasileiros começarão a entender que, sendo ou não inesgotável as riquezas do país, essas riquezas devem ser administradas em função do próximo, em função do bem comum. A solução do meio ambiente, dos problemas com relação ao meio ambiente no Brasil são, a meu ver, essencialmente morais.